Sigo aqui falando que a Associação Brasileira de Proteína Animal lançou o relatório anual, a BPA 2024, que a principal publicação é da entidade, que reúne detalhes e dados estratégicos da avicultura e também da suinocultura do Brasil. Sobre o assunto, eu converso com a Laís Foltran, que é coordenadora de inteligência de mercado da Associação Brasileira de Proteína Animal. Muito bem-vinda, Laís. Obrigada, Simone. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo pelo celular, pela TV. Obrigada pela atenção. Obrigada a você pela sua participação. Principal publicação, então, do setor, já está aí, todo mundo pode conferir. Traz esse panorama das questões estratégicas aí, quando a gente fala em relação à competitividade dos setores, né, avícola e suínos também. Mostra também aqui, a gente mostra, viu, Laís, recordes, né, quando a gente fala de volume das exportações dessas duas proteínas aí, né, carne de frango também, mas o relatório mostra isso e muito mais, né? Até os desafios, fala pra gente. É isso mesmo, Simone. Esse ano nós trouxemos dados específicos sobre a cadeia produtiva, né, com inovações, com dados que ainda não tinham sido lançados oficialmente pela associação, como os custos de produção. Então, a gente tenta trazer, né, num único material robusto, que consolide todas as informações da cadeia produtiva e exportadora de aves e suínos do Brasil. Então, nós cobrimos dados desde das aves, como carne de frango, pato, peru, também material genético e ovos de consumo, e também a parte da suinocultura. E esse ano, na edição de 2024, nós também trouxemos um panorama bem detalhado da cadeia produtiva, que também foi uma conquista aí para o relatório desse ano. Em relação aos custos, qual o panorama? Na verdade, nós trouxemos um histórico, né, que ainda não tinha sido mostrado oficialmente pela associação nas nossas publicações anteriores, então a gente fez um recorte aí dos últimos 10 anos, mostrando o custo de produção da avicultura e da suinocultura. Tá certo, nesses 10 anos aí, tem os números pra gente, Laís? Sim, nós trouxemos ali, dá para ver certinho, né, o efeito que o setor sofreu durante a pandemia e no ano subsequente, e aí agora para o último ano, né, com um arrefecimento tanto para a agricultura quanto a suinocultura. Infelizmente o relatório ele mostra só um retrato do passado, então a gente não projeta, né, quais são as expectativas aí para os próximos anos. Certo, produção, consumo, desempenho, né, também em relação a práticas, né, de sustentabilidade da cadeia, não é, Laís? Isso mesmo. Nós temos alguns capítulos iniciais dedicados exclusivamente, né, para temas chaves do setor, como relacionados à sustentabilidade, né, então a emissão de gases, de efeito estufa, também da parte de biodigestores, e aí depois a gente também tem alguns recortes aí voltados para mercados, então as conquistas setoriais aí dos últimos anos, com a abertura de novos mercados, e aí o desempenho das exportações e do consumo no mercado interno. Importante, né, quando você coloca aí, né, essa referência, abertura e ampliação de mercados, a gente vê mais mercados chegando aí, anúncios feitos pelo Ministério, pelo MAPA, né, mercados como China, União Europeia, México, Canadá, e a associação também participou dessas missões governamentais, não é mesmo? A gente mostrou muita coisa aqui da BPA. Sim, essa parte da abertura, né, e ampliação dos mercados é um trabalho em conjunto tanto da associação, né, de outras associações, não só da BPA, mas de outras associações do setor, com o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores. E aí, como você bem disse, a BPA costuma participar porque a presença, né, nos mercados, isso traz resultados muito positivos para o setor. No ano passado, a gente foi um recorde para a agricultura e suinocultura em número de abertura de mercados. Nós participamos aí de mais de 20 missões internacionais, né, que a BPA acompanhou no exterior, como também recebemos várias auditorias aqui de mercados importantes, como você bem elencou, China, União Europeia, México, Reino Unido, e aí que resultaram, né, em grandes conquistas como o pré-listing para o Reino Unido, o pré-listing agora recentemente para Filipinas. Então são pontos muito memoráveis para o setor que com certeza vão gerar muito valor para o nosso interior aqui, né, porque as nossas cadeias estão todas alocadas no interior, então a gente vê aí uma perspectiva muito positiva de geração de valor.
A gente fala abertura de mercados, a gente não pode deixar de falar da inspeção, não é? Para habilitação aí desses estabelecimentos, dessas plantas frigoríficas. E a BPA também leva esse suporte, não é? Em relação a essas missões que chegam aqui para inspecionar essas plantas frigoríficas, não é? Isso mesmo, nós temos aqui um departamento exclusivo, né, dedicado aí para recebimento e organização dessas missões internacionais aqui no Brasil. Então, nós damos todo o apoio necessário para o governo federal para receber as auditorias e para que tudo ocorra bem, né? Então, nós fazemos toda a elaboração dos roteiros e aí damos todo o suporte necessário para o Ministério da Agricultura. E para encerrar aqui, em relação a esse relatório, a gente não pode deixar de comentar em relação à influenza aviária, que foi um tema muito discutido aqui em 2023, né, com a chegada que acometeu aves silvestres, aquáticas também, e essas migratórias, né? Depois a gente passou a falar em relação à doença em aves de subsistência, né? Foram 3 casos aí isolados. Sem esse registro da doença em aves comerciais, a gente tem que colocar isso por conta da atuação contínua de campanhas, prevenção, biosseguridade é o nosso principal patrimônio, não é, Laís? Sim, exatamente, Simone. Inclusive, para aqueles que têm interesse em acessar, né, os protocolos de biosseguridade do setor, eles podem ser acessados por meio do relatório anual, né, que a gente publicou esse ano. Então, lá tem as descrições das medidas principais que foram tomadas pelo setor, mas também, né, por meio de um QR Code e de um link clicável lá, editável, vocês podem acessar todas as recomendações do setor, que são grande parte a razão pela qual o Brasil conseguiu até agora se manter livre da influenza aviária nas aves comerciais. Assuntos importantes que fazem parte, então, desse relatório da BPA 2024. Eu conversei com Laís Fontran, que é coordenadora de inteligência de mercado da BPA. Obrigada, boa noite para ti, um bom feriado e até uma próxima oportunidade, viu, Laís? Muito obrigada, Simone. Um abraço. Tchau, tchau.